iniciando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com muita alegria nesta manhã. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 62. Vamos iniciar nesta manhã. O título do Salmo nos diz: Esperança somente em Deus. Salmo de número 62. Salmo 62, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no seu interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha, o meu refúgio. Versículo 8: Confie nele em todo tempo ao povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Convite do Senhor nesta manhã para nós. Versículo 8: Confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confie no Senhor, meu irmão. Confie nele, derrame diante dele o seu coração. Eu não sei como é que foi a sua semana, as lutas que você enfrentou, as lutas que você enfrenta na sua família, na sua casa, mas que você derrame o seu coração diante do Senhor nesta manhã. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor. Eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando, como temos pedido, pelo pastor Amaro, que está fazendo um tratamento, iniciou a primeira sessão de quimioterapia, está reagindo bem. Pedi para estar orando por ele, também pelo pastor Paulinho, filho dele, que também está o auxiliando. E também queria pedir que os irmãos estivessem orando pela sobrinha do meu concunhado, que é Estela, o nome dela, tem 6 anos, e pode ser que venha passar por uma cirurgia de retirada do útero. Ela tem um cisto, foi detectado um cisto, apenas 6 aninhos, está fazendo tratamento, corre o risco de ter que fazer essa cirurgia, e nós vamos estar orando pela vida dela. Amém? Eu vou pedir ao Marcos para fazer essa oração, se for possível, orando pelo pastor Amaro e pela Esther também, por toda a nossa igreja. Oremos. Pai amado, querido, grandioso Deus, exaltado, Pai, glorificado o Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, nós qual estamos aqui na Tua casa, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo culto de ontem, Pai, pela palavra, Pai, que foi ministrada, Pai, nos nossos corações, pelos louvores, Pai, por tudo ali, Pai, que foi feito, Pai. Eu sei que foi feito para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Ó Deus, nesse momento, Pai, o qual o pastor falou aqui, Deus, quero te entregar, Pai, nas mãos do Senhor, Pai, a vida do pastor amado, Deus, que o Senhor possa trazer a cura, Deus, trazer a restauração, Pai, do Teu servo, desse homem do Senhor, Deus, esse homem, Pai, já fez tanta Tua obra, Deus, que o Senhor possa, nesse momento, Pai, continuar com ele, Deus, fortalecendo o Teu servo, Pai, sustentando, Pai, nesse período, Pai, tão difícil, Pai, desse tratamento, Pai, que muitas vezes, Pai, é tão doloroso, Pai, mas que o Senhor possa estar com ele, fortalecer ele, Pai, dar certeza para essa mudança do Senhor, Deus. Abençoe também toda a sua família, Pai, o pastor Paulinho, Deus, a sua irmã, Pai, a sua esposa, a esposa do pastor Amaro, Deus. Ó Deus, eu posso abençoar toda essa família pastoral, Deus, que o Senhor possa acampar os Teus anjos, Pai, fortalecendo ele, Pai. Abençoa também, Pai, essa criança, Pai, Esther, Deus, que ainda não se sabe, Deus, mas a última palavra, Pai, é do Senhor, Deus. Tu és o médico, Pai, dos médicos, Pai, o remédio dos remédios, Deus. Só em Ti, Pai, está a última palavra, Deus. E eu tenho certeza
certeza, Pai, se Tu queres, Pai, Tu pode fazer um milagre, Pai, na vida dela, Pai, que ela não venha precisar, Pai, passar por esse procedimento cirúrgico, Pai, que tudo possa dar certo, Deus. E que a família, Pai, todos as que servam, Pai, possa ver a poderosa mão do Senhor sobre a vida dela, Deus. Que ela seja, Pai, possa servir de testemunho, Pai, da grande obra do Senhor. Continua, Pai, abençoando a nossa igreja, Pai, a cada irmão que está aqui presente essa manhã, aqueles que, porventura, Pai, não chegaram, Pai, que o Senhor possa trazê-los, Pai, debaixo da Tua graça, Pai. E aquele, Pai, que colocar no coração não está aqui nessa manhã, Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, Deus. Possa despertar aquele que, porventura, esteja abatido, Pai, desanimado, Pai. Que o Senhor possa trazer para esse lugar maravilhoso, Deus. Ó Deus, abençoa toda a Tua igreja espalhada pela terra, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa nos sustentar, nos fortalecer, Deus, nesses dias, Pai, tão difícil, Deus. Ó Deus, peço uma bênção especial pela vida do nosso pastor, pela sua esposa, por toda a sua família, Deus. Que o Senhor possa continuar usando ele, Pai, ungindo sua vida, Pai, dando a direção, Deus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos colocar de pé, adorarmos ao Senhor no ministério. Cidade do nosso Deus, que o Senhor
próximo louvor para dízimos e ofertas. Louvado Senhor. Só, amém, meus irmãos, como é bom louvarmos ao Senhor. Amém. Deus abençoe nesta manhã. Deus abençoe os irmãos também que chegaram agora. Deus possa estar grandemente falando ao nosso coração nesta manhã. Quantos irmãos abrem Salmo 90, versículo 12? Nós vamos estar estudando a lição número 6 da revista Palavra de Vida, Generosidade, Tempo. Vou pedir a Caia, se for possível, colocar ali. Eu também
entreguei aos irmãos algumas versões impressas. Depois nós vamos estar imprimindo mais. Os irmãos ainda não receberam, mas a gente vai colocar na tela também, se for possível. Lição de número 6, página 29, generosidade e tempo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre generosidade e também sabedoria na administração do tempo. Quando os irmãos abrem, Salmo 90, versículo de número 12. Eu gostaria de louvar a Deus e agradecer pela noite de ontem que tivemos, uma noite de adoração, sábado jovem. Foi uma bênção, os irmãos que tiveram aqui, né, presenciaram. Nós tivemos desde as 16 horas, né, estávamos aqui já para sair com alguns irmãos. Chegou um ônibus, né, cheio com os irmãos aí da Igreja Batista, ali do Igreja Batista, Parque Aldeia, né, Pastor Flávio, né, tivemos aqui, acho que 30 e 40 pessoas mais ou menos, né, da igreja, que veio nos ajudar aqui também no evangelismo. Passamos nas ruas aqui principais, orando pelas pessoas, chamando, convidando para estarem aqui no culto, né, passamos ali na esquina do bar, oferecemos oração, oramos por eles receberam, né, e foi maravilhoso, irmãos, a gente poder sair, né, das quatro paredes, a gente poder convidar as pessoas cantando, adorando. Nos reunimos ali na praça, também fizemos um momento de oração, de adoração, e tivemos aqui, irmãos, uma noite abençoada, né? Tivemos aqui, independente da idade, tivemos aqui um sábado jovem, amém? Às vezes você tem a ideia, irmãos, as pessoas não gostam de falar a idade, né? E todo mundo se considera jovem, é assim ou não? Todo mundo se considera, ninguém diz assim, às vezes alguns falam, mas dificilmente eu sou velho, estou ficando velho, né? Todo mundo se considera jovem, mesmo o cabelo branco, né? Mas eu sou jovem. Aí chega no sábado jovem, não é para mim não, porque eu não sou jovem. Então, na verdade, sábado jovem, irmãos, é para toda a igreja. É para você trazer um jovem. É uma programação que vai falar numa linguagem de jovens, mas você também é jovem. Amém? Você também é jovem. E você também pode trazer um jovem também para poder ser abençoado pelo Senhor. Então fomos muito abençoados e que Deus nos dê mais momentos assim. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre generosidade e tempo. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Diz assim o versículo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós entregamos, ó Deus, essa lição diante do Senhor. Agradecemos, ó Deus, por esse momento de adoração, de louvor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar falando ao nosso coração, ministrando, Pai, nas nossas vidas. Agradecemos pela vida, pelo tempo que se chama hoje. Obrigado, Deus, por esse dia, esse domingo. Sabemos que é um tempo que não volta mais, mas agradecemos por poder estar vivendo esse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a lição vai nos falar a respeito de generosidade e a respeito de como lidar com o tempo. A gente sabe que o tempo é um recurso que não volta, é um recurso que não é renovável. A gente sabe que dinheiro volta, a gente sabe que matéria da faculdade volta, a gente sabe que determinadas coisas a gente pode correr atrás e volta. Mas uma das coisas que Deus nos ensina, que a Bíblia nos ensina, é de remir o tempo, é de utilizar bem o tempo, é de aproveitar bem o tempo. Isso é muito útil, né, quando a gente fala em mês de juventude para jovens, porque se tem a ideia de quando se é jovem, tem 15, 16, 18, 20, 25, de que eu tenho muito tempo ainda pela frente. Às vezes a pessoa, antes de entregar a vida para Jesus, ou ela recusa entregar a vida para Jesus, porque eu sou novo demais, eu tenho muito ainda para viver. Deixa eu aproveitar mais a minha vida, depois eu vou para a igreja, depois eu me comprometo. Deixa eu viver a minha vida. Só que a gente não sabe quanto tempo nós vamos viver a nossa vida. A gente não sabe quanto tempo de vida nós temos.
E estamos vivendo um tempo em que muitas vidas estão sendo ceifadas. No início da pandemia, se tinha a ideia de que as pessoas que poderiam pegar o vírus e falecer por causa do vírus eram os que tivessem pressão alta, que tivessem algumas comorbidades, né, que tivessem determinadas coisas. Só que existem jovens também que estão falecendo, e não só de Covid, de muitos outros motivos. Então, irmãos, independente de quanto tempo de vida a gente tem, que a gente não sabe quanto, o que a Bíblia nos ensina é aproveitarmos o tempo que se chama hoje. Mas a gente não vai falar, a lição não vai falar simplesmente sobre o hoje. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de 3 esferas, que é passado, presente e futuro. Eu queria que você deixasse aberto Filipenses, capítulo de número 3, que é um texto que também vai nos embasar nesse momento. Filipenses, capítulo 3. Pedi para você deixar aberto aí. E a gente vai ler esse texto depois. Filipenses, capítulo 3. Então, em primeiro lugar, irmãos, a lição vai ser dividida em 3 pontos. Ele vai falar sobre passado, ele vai falar sobre presente, ele vai falar sobre futuro. E isso compõe a administração do tempo. Ele vai dizer assim, ponto número 1. O passado se caracteriza por 2 constatações. A primeira é que os fatos vividos não existem mais, a não ser em nossa memória. A segunda é acerca do que aprendemos com aquilo que foi vivido. Quando refletimos sobre o passado, faz-se necessário acentuar. O que aprendemos com ele, com as gerações passadas que viveram nele, e não ficarmos cultivando ressentimentos dos fatos passados. Ao contrário, devemos ser gratos pelo que fizeram aos nossos antepassados. Eles pavimentaram o caminho ao qual estamos passando. Logo, é nosso dever pavimentar o caminho das próximas gerações. Passado, ele diz, passado, ponto de partida. Então, irmãos, quando a gente lida com o passado, é importante a gente entender que eu preciso passar pelo passado e aprender alguma coisa. Ter alguma lição aprendida em relação a alguma coisa. Por quê? Por isso que a gente estava conversando essa semana, que a gente pode aprender com os nossos erros, podemos aprender com os erros dos outros, ou a pessoa não aprende com o erro de ninguém, não aprende nada. Então, assim, a pessoa que fica andando em círculos e ela não desenvolve, não cresce espiritualmente, é uma pessoa que ela vai passando, ela cai no buraco, e ela passa pela mesma rua e cai no buraco de novo. E ela passa pela mesma rua e ela não aprende. Ela pode passar por outra rua ou contornar o buraco. Então, falar sobre lidar com o passado, generosidade sobre o passado, ou sabedoria e contar nossos dias, é eu olhar para o passado e entender. O que eu aprendi com essa situação? O que eu aprendi com esse momento que eu vivi? O que eu posso tirar de lição nessa situação? Por exemplo, a gente não pode passar por uma pandemia e a nossa vida continuar a mesma coisa. O que eu aprendi com isso? Porque a gente quer passar, a gente quer que essa pandemia passe logo e a gente não precisa usar máscara mais. Que a gente possa ter nossa liberdade de ir e vir, independente das situações. Mas a realidade é, irmãos, o que no final a gente vai aprender de tudo isso? Qual é a lição que nós vamos aprender? Então eu tenho que passar pelas fases da minha vida e eu preciso entender assim, o que eu aprendi com isso? Quando eu era mais jovem, adolescente, sabe, com essa situação no casamento, o que eu aprendi com isso? É isso que esse texto vai nos dizer. Em relação ao passado, o texto de Filipenses que nós vamos ler vai nos mostrar a respeito de uma pessoa muito experiente, chamada Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo aqui escrevendo à igreja de Filipenses, aos Filipos, o apóstolo Paulo ele já tinha passado pelas viagens missionárias, pelas 2 viagens missionárias, já tinha instituído igrejas, já tinha passado por muitas situações, perseguições. Ele não era um novo na fé, ele não era uma pessoa nova convertida, ele era uma pessoa experiente na fé. E o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer? Como ele lidava com passado, presente e futuro. Olha o que ele vai dizer. Versículo 13. Filipenses capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre mostra, e a ideia do contexto desse texto é como se fosse uma pessoa que está numa corrida, e está sempre avançando para frente, sempre avançando para frente. Ele diz, uma coisa eu faço, ele faz o quê? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Então ele já nos dá um norte em relação a como lidar com o passado. Ou seja, eu preciso algumas coisas esquecer, deixar para trás. Eu preciso deixar determinadas coisas do passado para trás. É bem verdade que a palavra também nos diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações capítulo 3. Então eu trago para o presente aquilo que está no passado e vai me ajudar a continuar. E vai me ajudar a ter força para poder prosseguir. Então a pessoa que ela muitas vezes ela fica pegada ao passado e ela está com 30 anos, mas a idade, na verdade, de maturidade dela é de 15, ela está presa no passado. Existem pessoas, irmãos, que lembram de situações que passaram. As mulheres, né, com todo respeito, têm mais facilidade disso, né? De lembrar de situações, de sofrimentos, de perdas, de palavras, né? Até mesmo que o marido falou de 1900 antigamente. Eu me lembro exatamente daquela palavra, daquele momento, a roupa que você estava usando, o que você falou, depois o que você fez. Lembra ou não lembra? O homem também lembra. Mas a gente tem, irmãos, essa capacidade de olhar para o passado e você pode fazer o que for, mas vai lembrar daquela palavra que você falou. É por isso que a gente, né, principalmente os maridos, tem que tomar cuidado com o que fala, porque, né, todos nós, né, porque vai lembrar, em algum momento, essa palavra vai ser usada contra você. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, e a gente, irmãos, e eu falo isso em relação a todos, homens e mulheres, a gente muitas vezes, irmãos, fica preso no passado. A gente fica, irmãos, isso muitas vezes nos trava. Às vezes foi uma experiência ruim, às vezes a pessoa, né, falando para jovens, às vezes a pessoa passou por uma situação de um namoro e foi traumatizada no namoro, e ela diz assim: eu agora não acredito mais em ninguém, eu agora não quero conhecer mais ninguém, porque eu me decepcionei com essa pessoa e eu não quero mais ter relacionamento nenhum. Por quê? Porque foi traumatizado naquele momento. Às vezes teve uma oportunidade de emprego ou de trabalho, se frustrou e diz assim: olha, eu não quero desistir disso, porque eu tive essa situação, essa experiência, e eu trago essa experiência até hoje, e eu não tenho condições de continuar. E aí eu quero refletir, irmãos, eu não sei da sua história de vida, eu quero refletir, eu quero que você reflita no seu passado, nos traumas que muitas vezes existem na sua vida. Sabe que eles não estão acompanhando ainda e você não esqueceu? Só que, pergunto para os irmãos, como que a gente perdoa e não esquece? Será que tem como perdoar e não esquecer? Quando Deus manda a gente assim: perdoe uma pessoa, assim como você foi perdoado, perdoe essa pessoa. Você esquece o que a pessoa fez? Você tem amnésia? Alguém ofendeu você, falou alguma coisa, te entristeceu, você sofreu algum dano, e aí Deus manda você perdoar. A gente deve perdoar essa pessoa. Mas a gente, toda vez que ora para aquela pessoa ou toca nesse assunto, a gente lembra, não lembra? Mas a questão do esquecer, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que isso não causa mais dor nele. O passado que ele viveu não interfere na vida dele, na caminhada dele. Ele consegue olhar para Cristo, para o alvo, que é Jesus, e olhar para o passado dele e dizer assim: ó, isso aqui, como passou, está no passado, então deixa lá. Irmãos, mas a gente muitas vezes tem essa noção, essa ideia de que o passado faz parte da minha vida e eu sou aquilo que disseram que eu fui. E às vezes até se o passado foi bom também. Porque na época de tal, na época de fulano de tal, na época que eu trabalhava naquela empresa, poxa, aí é que era bom. Quando eu trabalhava embarcado, pessoa, eu já não trabalho embarcado, mas quando eu trabalhava embarcado que era bom. Aí que era maravilha. A pessoa só foi ficar olhando para o passado, não, porque eu tinha um salário melhor, porque era assim, assado. Irmãos, aí eu deixo de experimentar o algo novo que Deus quer viver, colocar na minha vida hoje. Porque eu fico olhando para o passado, para as oportunidades que eu perdi, para as chances que eu deixei, né, escorrer pelas minhas mãos. E aí, irmãos, a gente fica preso no passado.
Mas o que o apóstolo Paulo sabia é que viver apegado ao passado ia interferir diretamente no seu presente e no seu futuro. É igual o skatista, né? Você não vê um skatista andando para trás, você só vê um skatista andando para frente. E assim deve ser a nossa vida. Então, irmãos, em relação ao passado, eu quero refletir com os irmãos duas coisas. Em relação a esquecer, isso não está na lição, mas eu gostaria de acrescentar, porque é importante. Existem coisas no meu passado que eu tenho que esquecer, e existem coisas que eu não posso esquecer. Salmo 103, vamos abrir ali? Salmo 103 vai dizer o seguinte: Salmo 103, versículo 1, vai dizer assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de quê? De um só dos seus benefícios. Isso aí não pode ficar só no passado. Isso tem que estar sempre na minha memória, no presente. O que Deus já fez na nossa vida. Porque às vezes passamos por um vale, uma situação tão difícil, que às vezes a gente se esquece do que Deus já fez. E isso a gente não pode se esquecer. Dos livramentos que Ele já deu, das portas que Ele já abriu, das orações que foram respondidas, das pessoas que Deus usou, né, para nos abençoar. Então essas coisas, irmãos, que o texto nos diz: bendiga a minha alma ao Senhor, não se esqueça dos seus benefícios, daquilo que Deus já fez. Isso tem que estar sempre na nossa mente, na nossa memória, se possível até anotar. Nós temos sempre que nos lembrar daquilo que Deus já fez, dos livramentos, das orações respondidas. Eu tenho que me lembrar, irmãos, e isso faz parte daquilo que eu tenho que me lembrar. Lamentações capítulo 3, eu quero trazer à memória, texto que eu já citei, aquilo que pode me dar esperança. Então, aquilo que pode me dar esperança eu tenho que lembrar. Então, eu estou no meio de uma pandemia, eu estou passando por um problema difícil, eu tenho que me lembrar de outras situações de enfermidade, de doença que eu já passei e Deus já me livrou. Situações que às vezes nós não passamos por pandemia, por essa do coronavírus, mas por outras situações e outras pandemias que a humanidade passou e passou por ela e conseguiu vencer. Então, aí você pode aplicar isso na sua vida. Você está passando por um período de enfermidade, você está doente ou está fazendo um tratamento. Quantas vezes você já passou por isso e Deus já deu livramento? Por que eu não poderia ser diferente dessa vez? Por que eu não poderia ser igual dessa vez? O Deus não é o mesmo? Por que muitas vezes falta a fé, falta a confiança? Porque se é o mesmo Deus, e se já fez isso na sua vida. Então, o que me traz esperança, eu preciso lembrar. Isso aí eu não posso me esquecer, porque aí eu vou fraquejar na fé. Amém? E aí você, quando o pastor estiver falando isso, aí você tem que se lembrar daquilo que te traz esperança. O que te traz esperança? Você tem que lembrar. Agora, existem coisas que eu tenho que me esquecer, que estão no passado. O que, irmãos? O que eu preciso me esquecer? De pecados que eu já cometi e que foram perdoados por Deus. Eu tenho que me esquecer. O diabo sempre nos lembra, ele está sempre nos lembrando daquilo que a gente fez no passado. Mas no meu presente, como que eu devo lidar com o meu passado? Eu devo me esquecer de pecados que eu já cometi e que Deus já perdoou, porque Ele mesmo diz que lança os nossos pecados aonde? No mar do esquecimento. Então, se Deus já esqueceu, por que eu devo me lembrar? É o diabo que faz isso. Então, se Deus já perdoou e já se esqueceu, então eu devo também me esquecer e deixar isso para trás. Porque a lembrança de coisas que eu fiz no passado me atrapalha na minha caminhada com Jesus. É igual quando você não nasceu num lar evangélico e você aprontava a beça, né? Eu estou falando você, a gente, né? A gente aprontava a beça quando a gente não tinha Jesus. Fazia, acontecia, e você, né, às vezes era até conhecido, né, na comunidade ou pelos amigos como aquele que fazia e acontecia. Então, esse tipo de coisa, essa pessoa, ela já morreu. Ela está sepultada, ela não existe mais. E às vezes até mesmo pessoas e amigos dizem assim: você era aquele que fazia isso, que fazia aquilo, você era aquele que aprontava, chegava em casa a hora que queria, mesmo casado, você não fazia e acontecia.
mas não é. Aí a gente tem que dizer, essa pessoa morreu, foi sepultada, não existe mais ela, eu agora sou uma nova pessoa. Então esse tipo de coisa, ela nos entristece a gente, porque nos faz lembrar do nosso passado de pecado. Porque essa pessoa não sou eu mais, eu sou de Jesus. Né? Aí às vezes tem pessoas até que não acreditam, não, mas eu não acredito que você mudou, não, mas eu sei que mudei. Isso que é mais importante. Isso que é mais importante. Então eu preciso, irmão, deixar isso no passado. Isso tem que ficar no passado. Amém? Então, o apóstolo Paulo nos diz, voltando lá, Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E aí eu queria entrar no ponto número 2, que fala sobre o presente. Ele diz assim, o hoje, o agora, vamos colocar lá no presente. O hoje, o agora, é um instante da vida. O tempo passa rápido e precisamos usá-lo com sabedoria e inteligência, pois brevemente tornar-se-á passado. O presente, como o próprio termo diz, é um presente que recebemos e precisamos desembrulhá-lo de maneira mais cuidadosa possível. Esse tempo é o principal, pois somente nele podemos realizar nossas tarefas como bons mordomos de Deus e sua causa. É muito comum encontrarmos pessoas que deixam tudo para depois, são desperdiçadores do tempo, quando o certo seria praticar, não deixe para amanhã o quê? O que você pode fazer hoje. Irmãos, a gente é assim. A gente tem alguns critérios, algumas prioridades, que às vezes coisas importantes a gente deixa mais para frente, e às vezes coisas menos importantes a gente quer fazer agora. A gente tem isso. Por exemplo, com jovens e adolescentes acontece muito de às vezes saber que precisa estudar, saber que precisa se especializar, e aí deixa para depois, deixa mais para frente. Não, deixa passar a pandemia. Às vezes pode fazer um curso online, mas não, deixa mais para frente, deixa para depois. Mas ano que vem as coisas podem estar diferentes, a mensalidade pode aumentar, tantas coisas podem mudar. Então a gente precisa aproveitar o tempo que se chama hoje, porque o apóstolo Paulo diz o quê? Uma coisa eu faço é que tempo verbal, passado, presente ou futuro? Presente. Então alguma coisa ele está fazendo no presente, alguma coisa ele está fazendo. Uma coisa eu faço hoje, eu estou fazendo hoje alguma coisa para que o meu futuro possa ser melhor. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É interessante, irmãos, eu assisti um filme que mexeu muito comigo. O filme se chama Antes que o Dia Termine. Conta a história de um casal que estava vivendo muitos problemas no casamento. O homem era muito atarefado, a mulher tinha também as suas tarefas, só que um não tinha tempo para o outro, principalmente do lado do homem. A mulher tocava violino, fazia apresentações, o homem não tinha tempo para acompanhá-la. Até que chegou um momento que a mulher sofreu um acidente e ela morreu. E aí, irmãos, foi aquela tristeza e aquele remorso. E aí, irmãos, interessante que quando aquele homem dormiu, ele chorando muito, ele viu a mulher dele morta. E aí ele dormiu. Quando ele acordou, a mulher estava do lado dele de novo. Coisa doida. A mulher estava do lado dele de novo. E ele começou, ele começou a perceber que ele estava vivendo aquele dia de novo. Ele começou a perceber que as mesmas pessoas, o mesmo padeiro que passava de bicicleta, a mesma hora do relógio, as mesmas coisas estavam acontecendo de novo, e ele entendeu: eu estou vivendo o mesmo dia de novo. Aí o que ele começou a fazer? Impedir que aquela mulher pegasse o táxi, né, que o outro carro bateu no táxi e ela morreu. Ele começou a impedir que a rotina fosse a mesma para que a mulher morresse. E ele tentava de todo jeito. Ele chamava a mulher: vamos passear, vamos viajar, vamos para as montanhas. E de todo jeito ela tentava impedir que aquele dia acontecesse daquela forma para que ela morresse. E aí, sem querer, bateu alguma coisa, ele viu que o relógio quebrou, e cada coisa ele foi vendo. Depois você assiste, muito interessante. E aí foi passando o tempo, ele mudou a rotina, mas ele olhou para o relógio e o relógio estava quebrado, sem ele bater no lugar nenhum. Ou seja, as coisas estavam acontecendo do mesmo jeito, e ele não conseguia mudar. Até que, eu vou ter que falar no final, para você entender a história.
até que ele conseguiu modificar a situação no final, e quem morreu foi ele. Muito interessante o filme. Agora eu pergunto, a gente faz, né, muitos planejamentos. A gente faz planejamento a curto, médio, longo prazo. A gente faz planejamento para 3, 2, 10 anos. Mas e se esse fosse o último dia? Irmãos, a realidade é que a gente não vive assim. Deveríamos viver. E se essa fosse a última conversa? E se esse fosse o último culto? Para algumas pessoas pode ser. E se essa for o último contato? E se esse mês for o último mês? E se esse ano de pandemia, não vejo a hora de passar, mas se esse for o último ano? Para muitas pessoas, irmãos, que faleceram esse ano, esse foi o último ano. Não teve mais tempo. Então, irmãos, eu achei muito interessante essa história desse filme, porque ele, de todos os jeitos, irmãos, ao entender que a esposa dele ia morrer, ele tentou de todos os jeitos viver como se fosse a última vez. Como se fosse a última vez. Nós estamos estudando, né, uma série de mensagens às quintas-feiras, falando do Evangelho de João. Estudamos o capítulo de João. E entramos num momento de despedida, que Jesus está se despedindo, a partir do capítulo 13, e agora, quinta-feira, vamos começar o capítulo 14, que Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim, na minha casa há muitas moradas. Ele está se despedindo. E num período de despedida, Jesus fala o quê? Coisas mais importantes. É período de despedida, ele está indo. Então são últimos momentos. E eu pergunto para você, se esse mês fosse o último mês, o que você faria? O que a gente faria? Vou falar nem o último dia não, que o domingo passa rápido. Mas vamos dizer, se fosse o último mês, o que a gente faria? Talvez se reconciliaria com alguém, talvez perdoaria alguém. Se fosse o último mês. E aí, irmãos, eu volto à ideia do jovem. A gente pensa que tem muito tempo, mas tem muito jovem morrendo com 15, 16 anos, 18, 20. Se fosse o seu último ano de vida, o que você faria? Com certeza, irmãos, na vida de muitas pessoas, as prioridades mudariam. Então ele diz assim, essa frase que nós lemos: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E no presente que tomamos nossas mais importantes decisões. Ser mordomo do tempo é a tarefa mais difícil que Deus nos confiou, porque diz respeito àquilo que é verdadeiramente prioridade em nossas vidas. Vamos aproveitar o tempo, remir o tempo, não é tarefa fácil, porque a gente tem muitas distrações na vida, a gente tem muitos convites, a gente tem muitas coisas, né? Só a Netflix já é uma delas. A gente tem muitas distrações e a gente precisa priorizar aquilo que é mais importante. Porque, irmãos, o tempo é uma coisa que não volta. Esse dia hoje, né, hoje é dia que? 15 de agosto de 2021, nunca mais vai ter. Nunca mais. Os irmãos estão fazendo aniversário esse mês, né? Estão fazendo aí alguns 17, né? Outros. Essa idade não volta mais. Não vai voltar nunca mais. Mas eu tenho muitos anos pela frente, sim, mas nesse momento, essa fase da vida não vai voltar mais. Nunca mais. Então, se nós pensarmos dessa forma, a gente deixa de ser mais complicado. A gente procura viver mais aquilo que Deus quer para nós, obedecer mais a palavra de Deus. Porque eu sei, é igual aquela pessoa que está doente, sabe que só tem 3 meses de vida. Ela vai procurar fazer as coisas mais importantes, porque ela sabe que ela vai partir. Então, irmãos, falamos de passado, falamos de presente, e Jesus também nos fala uma coisa sobre o presente que vale a pena relembrar: basta cada dia o seu mal. Eu tenho que viver hoje. Muitas vezes a pessoa cai na depressão porque ela está pegada no passado, e muitas vezes a pessoa cai numa crise de ansiedade porque ela está pegada no futuro. E a gente é ansioso, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, né, na hora que a gente quer. Então Jesus está dizendo assim: basta cada dia o seu mal. Às vezes, irmãos, existem dores que nós passamos, sofrimentos, que Deus vai curando com o tempo. Deus vai tratando com o tempo. E aí é um dia após o outro, buscando o Senhor. Basta cada dia o seu mal. Eu tenho que viver um dia de cada vez. Eu sei que você pode ter muitas contas para pagar, muitas preocupações ao longo dessa semana, mas o que Deus quer é que você viva intensamente o domingo hoje, que não vai voltar mais.
E aí a gente consegue ser menos ansioso, né? Como Jesus diz. Então a gente vai falar um pouquinho, irmãos, sobre o futuro. Ele diz aqui, o futuro, tempo de oportunidade. Esse é o tempo reserva. É uma fonte inesgotável que se apresenta diante de nós e que parece não chegar, mas apenas parece. E é assim, porque um dia nossa vida terá um fim neste mundo. Tiago 4,14. Por isso é importante refletir sobre os nossos sonhos e avaliar nossas prioridades. Os nossos planos não devem somente priorizar as coisas dessa vida, mas a boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos deve ter em vista a vida eterna. A verdade é que não tem como o homem contar os seus dias ou o seu tempo de um modo produtivo sem o auxílio de Deus. Diante do futuro, é necessário tomar algumas atitudes. O que ele falou aqui, mano, é muito importante. A pessoa realmente começa a ter vida plena quando ela está em Jesus. Tanto que, quando você ouve pessoas de mais idade, que se converteram já com uma certa idade, elas dizem o quê? Quem dera se eu tivesse me convertido mais jovem. Porque a gente começa a viver uma vida plena, uma vida abundante, entende que a gente é livre quando a gente tem Jesus. Essa é a realidade. Então, o que ele dá algumas sugestões, né, para que a gente possa aplicar bem o nosso futuro. Colocar o futuro em seu devido lugar. Ele diz assim: para muitas pessoas, o futuro é concebido sem nenhum preparo. Consequentemente, não saberão aproveitá-lo de maneira correta. Outras pessoas, porém, esperam um futuro e o mesmo acontece de modo diferente, inesperado. É quando a gente faz planos e as coisas acontecem totalmente diferente do que a gente planejou. Contudo, independente da nossa falta de domínio sobre o futuro, é importante ter um planejamento mínimo para o porvir. Salomão ensina: os planos futuros devem estar nas mãos de Deus. E ele diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A melhor forma de eu planejar o meu futuro, para que eu seja bem-sucedido no futuro, é fazer o que está em Provérbios 16, versículo 13. Eu consagro ao Senhor os meus planos. É aquilo que eu falei com os irmãos no início do ano, né, no primeiro versículo da Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio era Deus que estava agindo. Então, sempre no início dos nossos planos, da nossa vida, Deus tem que estar agindo, para que tudo dê certo. Amém? E eu queria ler com você Tiago capítulo 4, versículo 15, que nos fala a respeito de planejamento. Tiago capítulo 4, versículo 15. Porque, irmãos, quem não tem planos, quem não tem sonhos? Todos nós temos, amém? Planejamentos, sonhos, metas pessoais, a curto, médio, longo prazo. Mas, irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente reavalia muito dos nossos planejamentos. Tiago capítulo 4, versículo 15. Nós vamos voltar para o versículo 13. Ele diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, aí ele vai falar sobre a questão do orgulho, né, da jactância. Então, irmãos, olha o que ele está dizendo. Eu hoje, amanhã, vou para tal cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar dinheiro. Ele está dizendo: o que é a vida de vocês? Principalmente quando a gente diz que entregou a vida para Jesus. O que é a vida de vocês? O jovem, né, o adolescente, na busca por liberdade, ele, para forçar muitas vezes querer sair de casa, ele faz os planos. Eu não vejo, eu tenho acompanhado um caso próximo assim, que a pessoa não vê a hora de sair de casa. Eu só estou esperando conseguir um serviço. Quando eu conseguir um serviço, eu vou resolver. Mas o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Ele diz: o que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina. Irmãos, neblina, dificilmente você vê uma neblina durante muito tempo no mesmo lugar, porque ela está ali e depois já se dissipa. O que é a vida de vocês? É uma neblina, uma fumaça que passa. E em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, como a gente diz, se for da vontade de Deus, vou fazer isso assim. Se for da vontade de Deus,
mas às vezes as pessoas falam da boca para fora. Se for da vontade de Deus, mas eu quero fazer. Eu quero. Se for da vontade de Deus, mas Senhor, na verdade eu quero isso mesmo. Na verdade o que eu quero é isso. Então, irmãos, nós deveríamos avaliar. Se for da vontade de Deus, eu vou fazer. E muitas vezes as coisas não dão certo porque não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. E ele vai dizer, na continuidade da lição, Jeremias afirma: Deus nos dá plena segurança, conhecedor que é do nosso futuro. Jeremias 29:11. Sendo assim, o nosso melhor planejamento é consagrar ao Senhor o nosso futuro. Nosso melhor planejamento de vida é entregar diante do Senhor a nossa vida, que é o que fazemos quando apresentamos nossos filhos diante do Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida dos meus filhos diante do Senhor. Então, outra decisão que ele nos dá: encorajá-lo, encará-lo sem medo. Ele diz: um bom mordomo encara o futuro segundo a vontade de Deus, como fez Abraão ao ser comissionado para deixar tudo e viajar para um local desconhecido, numa nova realidade. O que ele fez? Pela fé ele simplesmente foi, acreditando que o futuro seja incerto. Tudo de que precisamos é coragem para esperá-lo e vivê-lo. Coragem ensinada por Jesus, que se encontra em Lucas 12, 22 e 32. Irmão, será que Abraão planejou sair da terra da parentela dele? Será que ele diz assim: um dia acho que Deus vai falar comigo para eu sair? Deus nem tinha falado. Às vezes nós fazemos planos, por quê? Porque é uma situação confortável para nós exercer esse plano, esse planejamento que eu estou fazendo. Eu estou aqui fazendo isso, aquilo aqui, eu estou fazendo essa faculdade, eu estou planejando isso ou aquilo. Mas e se Deus não quiser? E se eu terminar e não for a vontade de Deus? É por isso que eu tenho que começar com Deus. Deus confirmando que é isso. Por quê, irmãos? O que Deus falou para Jonas? Jonas, o meu planejamento para você é para você ir para Nínive. Aí ele falou assim: Senhor, o meu planejamento é isso não, eu quero ir para Tarsis. E aí deu certo? Não deu. E aí, irmãos, o tempo que Jonas ficou desobedecendo, ele poderia estar fazendo muito mais e produzindo mais para Deus. Então, muitas vezes, irmãos, o que acontece em relação ao futuro é que a gente tem medo do futuro. O pastor falou ontem aqui que tem muito jovem que tem medo de casar. Os irmãos que estiveram aqui ouviram. Tem muito jovem que tem medo de casar, medo do futuro, medo de ousar, né? E aí eu costumo falar, irmãos, que Pedro só andou sobre as águas porque teve coragem de sair das ondas do outro. Ele foi o único que andou sobre as águas. Por quê? Porque ele saiu do barco. A realidade é essa. A gente tem medo de tentar de novo, né? Lá Lucas capítulo 5, Pedro estava lá, o mesmo Pedro, lançou a rede, conseguiu pegar alguma coisa? Nada. Aí Jesus falou assim: olha, agora eu vou entrar no seu planejamento, vou entrar no seu negócio, no seu barquinho. Você me empresta? Me empresta. Então, não lança aqui não. Não tenha medo de tentar de novo não tenha medo do futuro. Só não lança aqui, só não faz do seu jeito, só não faz da sua forma. Mas não significa que você não tem que fazer de novo. Então você vai, leva o barco mais profundo, e aí você vai lançar. Então, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu planejei de um jeito essa noite, eu tentei a noite toda, não consegui pescar. Mas, Senhor, agora, então, eu vou pegar o teu planejamento, aquilo que o Senhor quer para mim, e eu vou lançar. E deu certo ou não? Senhor, não, deu certo. Então, irmãos, a gente tem medo do futuro. A gente tem medo de tentar de novo. A gente tem medo de arriscar, de assumir compromisso. Por isso que muito jovem quer casar, né? E ele fala para os homens que a responsabilidade é maior dos homens. A gente tem medo de tentar. A gente tem medo, porque a gente já perdeu tanta prova, vou fazer essa prova de novo para quê? A gente tem medo do futuro. Mas, irmãos, o que Deus quer, a gente não tenha medo de tentar de novo, em qualquer área da sua vida. E aí Deus está falando de acordo com a sua necessidade. A gente não tem que ter medo, porque Deus já está lá no futuro, já está na frente. Amém? Então, irmãos, ele diz aqui: visualizar oportunidade. Procure olhar para o futuro e visualizar novas oportunidades de servir a Deus. Olhe para a sua própria vida, sua igreja, seu trabalho, enfim, tudo que você faz hoje e que pode ser melhorado a partir de agora. Tente fazer algo novo, não feito antes. E aí a gente lembra do cântico: eu quero viver algo novo, né? Mas a gente também tem que fazer coisas novas, para viver também coisas novas. Como Pedro disse, né? Ele tomou uma atitude nova, ele saiu do barco, ele viveu uma coisa nova.
Temos que ter atitudes novas para fazer coisas novas. Experimente participar de um ministério, o qual ainda não se envolveu. Crie ações de generosidade para abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Consagre, porém, tudo isso ao Senhor. Acredite, você se surpreenderá com os diferentes resultados abençoadores da parte de Deus sobre a sua vida, bem como sobre a vida de outras pessoas. Irmãos, as nossas decisões hoje vão impactar no nosso futuro. Nós falamos isso no Dia dos Pais. A pessoa com que você se casa vai impactar a educação dos seus filhos. Então, fazer diferente hoje vai impactar diretamente no nosso futuro e na nossa vida. Amém? Então, finalizando, irmãos, ele diz assim: quem sabe contar bem o tempo nessa vida, saberá contá-lo também depois dessa existência. O profeta Daniel diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Usar bem o tempo é, portanto, um lindo gesto de generosidade consigo mesmo. Então, nesse contexto de generosidade, ele está dizendo: você está fazendo bem a você mesmo se você estiver utilizando bem o tempo. Às vezes, a gente acha que usar bem o tempo é trabalhar o tempo todo. Porque, mas assim, eu estou aqui nesse lazer aqui, eu estou aqui comendo uma pizza com alguém, eu estou aqui conversando, eu queria fazer algo mais, mas você está fazendo uma coisa que é importante. Que às vezes você precisa de alguém para conversar, mas eu preciso trabalhar o tempo todo, eu preciso trabalhar. Mas estar aqui ensinando uma lição para o meu filho é uma coisa, meu Deus, eu tinha tanta coisa mais importante para fazer. Assistir um filme, minha esposa quer que eu assista um filme com ela, mas 2 horas de filme. Eu tenho tanta coisa para fazer, podia lavar o carro, cortar a grama, assistir um filme 2 horas, poxa, e se esse for o último filme? Vai para refletir nisso. Às vezes a gente tem o mundo, irmãos, o mundo leva a gente a essa correria desenfreada, que você não pode parar. Aí vem a pandemia e diz: você tem que ficar em casa, olhando para sua esposa, tem que ficar ali. Então é uma lição que a gente tem que tirar da pandemia. Será que tem uma hora que a gente tem que parar também? Não. Parar um pouquinho. Sabe, às vezes a gente diz assim: não, eu tenho que resolver essa situação do meu trabalho, eu tenho que resolver essa situação familiar, eu tenho que resolver tudo. Por quê? Lá em casa sou eu que resolvo tudo. Então eu tenho que me envolver em tudo. Aí você fica doente, o tempo passa e a situação muitas vezes não se resolve. E aí você perdeu tempo. Então, irmãos, que a gente possa refletir. Essa lição, irmãos, é muito importante, porque o tempo não volta. Apesar de, em nome de Jesus, os irmãos viverem até 100 anos. Amém? Recebe? Irmã Lena, até 100 anos, é isso? Turiana, nova, jovem, você recebe, amém? Não, você pode até perder os cabelos, mas você vai viver muitos anos. Pode até ficar com o cabelo branco igual eu, assim, ó. Amém? Pode ficar com o cabelo branco também. Eu tive um tempo, mas eu pensei que eu ia ficar calvo, eu fiquei meio desesperado. Assim, mas foi só uma fase, eu pensei que ia ficar calvo. Mas, mesmo com o cabelo branco, você vai viver muitos anos. Muitos anos, né? Pedir você para ficar de pé, mas o tempo que a gente está vivendo hoje não volta mais. Então, uma sugestão prática para você: se você estava pensando em se atarefar hoje, para um pouquinho hoje, almoça com sua família, fica um pouquinho mais de tempo. O domingo passa tão rápido, fim de semana passa tão rápido. Pastor, mas está com muita coisa esse meio da juventude. Sábado que vem vamos passar uma peça aqui, 2 horas de peça para os jovens. No outro vai ser congresso. Pastor, é muita coisa. Mas, irmãos, quem sabe você pode abençoar a vida de um jovem que só tem esse meio de vida. Chama alguém para mim, mesmo que você não se considere jovem. Venha, aproveite, traga seus filhos, aproveite esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado a Deus por essa lição. Obrigado a Deus pelo tempo que se chama hoje. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos permitiu chegar na idade que temos, com todas as lutas, com todas as dificuldades, mas que possamos, ó Deus, viver cada momento em família, no Senhor, na presença do Senhor, Deus, como se fossem os últimos momentos. Muitas vezes, Pai, nós nos distraímos. Muitas vezes nós
deixamos as coisas da vida e a rotina da vida nos levar. Mas em nome de Jesus, que possamos refletir sobre a nossa vida, que não volta. Muitas vezes, ó Deus, perdemos saúde por coisas temporais. Que o Senhor, Deus, esteja restaurando a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, possa estar nos dando vida. Assim como o Senhor Deus, a Ezequias estava ali, que ia morrer, o Senhor Deus, mais 15 anos de vida a ele. Que o Senhor Deus nos dê vida. Que o Senhor restaure a nossa saúde. Mas que em nome de Jesus nós possamos usar esse tempo que o Senhor nos deu de forma melhor, aproveitando melhor, usando nossos anos de vida para glorificar o Teu nome. E pedimos que o Senhor nos ajude a contar os dias de forma que alcancemos o coração sábio. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Oração silenciosa, estamos encerrando o culto desta manhã.